Nós temos eleição ano que vem, então o aumento da Selic pode vir muito mais rápido do que nós estamos imaginando, dependendo de quem ganhar as eleições. Eu vou conversar agora com o professor Paulo Dutra, coordenador do curso de Ciências Econômicas da FAAP. A maior parte dos economistas está muito otimista diante dos indicadores da economia. Gostaria de ouvir a sua opinião. Bom, os indicadores realmente eles estão mostrando uma tendência de melhora da economia em relação ao período anterior. No entanto, isso pode ser um voo de galinha, como a gente costuma falar na economia brasileira. É um surto, tá? Porque nada nos indica também que esse crescimento vai continuar. Primeiro, nós temos agora que ver qual o efeito real de toda a mudança na legislação trabalhista, porque fizemos essa mudança na legislação trabalhista, só que não foi implantado ainda. 120 dias depois, aí começa a valer. Quando começar a valer, nós aí teremos realmente a dimensão do impacto que essa mudança pode provocar na economia brasileira. O grande benefício que a gente imaginava dessa reforma trabalhista é fazer com que o custo do capital do trabalho se reduza. Tá? Então, para eu contratar uma mão de obra, ficará mais barato. E eu terei a possibilidade de contratar mais pessoas. Porque na legislação antiga, na anterior, as pessoas só poderiam ser contratadas para trabalhar em regime de tempo integral. Ao contrário, no caso como eu sou contratado em tempo parcial ou por hora, que o professor também é contratado por hora, isso passa a valer para a sociedade como um todo. Então, um pequeno comércio que precisa da pessoa trabalhar no final de semana, ele não tinha opção de contratar essa pessoa para trabalhar somente aos finais de semana. Tinha que contratar essa pessoa para trabalhar o equivalente a 40, 44 horas por semana. E isso aumenta muito o custo para o empregador. Então, ele preferia, no final das suas contas, não fazer a contratação. Então, é uma pessoa a menos que foi contratada. Não está exercendo sua atividade. Agora, com essa flexibilidade, sim, ele pode contratar essa pessoa para trabalhar no final de semana ou para executar tarefas específicas. E fica muito mais fácil. Lembrando que as pessoas, ao serem contratadas dessa forma, elas não perdem seus direitos trabalhistas. Tá? Então, da mesma forma, está incorporado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 13º, descanso semanal remunerado. Então, tudo isso continuou incluso na remuneração do trabalhador. Em relação aos encargos, como o senhor falou, que pesam tanto no momento da contratação, encargos que equivalem ao salário do empregado, às vezes um valor superior, muitas vezes ele não tem o retorno disso. Como é que o senhor vê isso? Isso ainda faz parte da apropriação pelo governo desses recursos, na parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, fica com o governo, é direito do trabalhador, não é remunerado como deveria ser, mantendo o poder de compra do trabalhador. E o governo se apropria disso e faz empréstimos com um custo subsidiado para o setor privado ou para órgãos públicos que não trazem o resultado esperado, porque não tem a fiscalização devida. Então, é um caso realmente que nós deveríamos nos ocupar a perceber e controlar mais esses gastos públicos, como são feitos esses gastos públicos pelo governo. Porque todas as vezes, e aí da forma como o governo arrecada e gasta, nós não temos historicamente feito nada para verificar como sociedade, como que esses gastos são realizados, para quem que é que eles vão. Agora nós temos essa operação Lava Jato que está trazendo isso à tona, aonde é que o dinheiro ia, para que ia. Então as empreiteiras é que formavam praticamente todo o orçamento da União, determinando onde é que deveria ser gasto, por que deveria ser gasto. Quando nós tivermos isso como sociedade, então a gente precisa realmente dessa crise para a gente verificar onde é que o recurso está sendo utilizado e por que não está sendo utilizado na saúde, na educação, na segurança pública, é que nós passaremos aí sim a nos reconhecermos como uma sociedade brasileira que está disposta a melhorar o padrão de vida da sociedade como um todo. Tá? Quanto a fica difícil a gente trabalhar
quando a gente só paga os impostos, tá? A gente não tem como cobrar do governo isso e nós vamos simplesmente eleger alguém daqui a pouco e falar, olha, você tem um mandato de 4 anos para fazer o que quiser, eu não vou te fiscalizar. Então isso é extremamente complicado para a gente, tá? Que nós não estamos aí fazendo a nossa obrigação como cidadão. A gente já volta a falar sobre eleições 2018. Antes disso, gostaria de ouvir a sua opinião sobre reforma da Previdência. Bom, a reforma da Previdência é algo que eu comento muito com os meus alunos, que ela vem para reduzir o custo de capital. O que a gente tem hoje é um aumento do gasto público, principalmente no déficit da Previdência. Tem uma linha de economistas, uma linha de representantes da sociedade que fala que não há um custo maior na Previdência do que o que ela arrecada. Isso não é verdade. Tá? O custo da nossa Previdência é superior à arrecadação. E isso é pago como recursos vindos de outras áreas são destinados a pagar esses benefícios. O grande problema é que, para eu continuar pagando esses benefícios, essas aposentadorias, tanto do setor privado quanto do setor público, eu tenho que retirar esses recursos financeiros de outros setores, como, por exemplo, segurança pública. Nós temos uma segurança pública boa no país? Não, não temos. Não elegemos isso como prioridade. Nós temos uma educação pública de qualidade? Não, não temos. Nem educação fundamental, nem ensino médio, muito menos ensino superior. Então, são escolhas que nós fazemos. Tá? Nós temos uma saúde universal para a população de boa qualidade? Não temos. E todas as vezes que existe uma eleição, os nossos candidatos falam, vamos melhorar segurança pública, saúde e educação. E nós estamos nisso há várias décadas, há vários séculos. Não melhoramos absolutamente nada em relação aos períodos anteriores. Então, nós devemos realmente falar, olha, chega. Esses recursos não deverão ser destinados ao pagamento somente dos funcionários públicos, ao pagamento dos benefícios sociais de previdência pública, e nós vamos direcionar esses recursos para o que realmente deve ser gasto. Tá? Quando eu tiver a reforma da Previdência e as pessoas passarem a compreender que isso vai reduzir o custo da dívida brasileira, ou seja, nós vamos reenquadrar a nossa dívida, vamos fazer uma gestão dessa dívida de uma forma muito mais profissional, tá? Nós teremos recursos para alocar para a saúde, para a educação, para a segurança pública, de uma forma bem mais sustentada. E com isso, a gente reduz o custo da nossa dívida, o que significa que para financiá-la, nós não teremos que pagar juros maiores. Professor, atualmente ninguém fala de alta da Selic, todos estão tão animados com a Selic de 1 dígito. Quando é que o senhor prevê este cenário da taxa Selic num novo ciclo de alta? Olha, nós temos eleição ano que vem, então o aumento da Selic pode vir muito mais rápido do que nós estamos imaginando, dependendo de quem ganhar as eleições. Temos candidatos aí, tanto de esquerda quanto de direita, que são nacionalistas. E provavelmente eles farão algumas intervenções e aumentarão os gastos públicos de uma forma tão significativa que eu terei que aumentar esse financiamento, esse custo do financiamento da dívida do governo rapidamente. A outra forma que teria do governo financiar seria aumentando os impostos, que nós já vimos que nós estamos no limite. Sobra uma outra alternativa, que é imprimindo moeda. Imprimir moeda significa elevar a inflação, significa que no futuro próximo eu ainda terei que aumentar ainda mais a taxa de juros, essa Selic. Então, é algo que nós estamos preparando aí como uma bomba relógio. Essa taxa Selic hoje está em redução simplesmente porque nós estamos com uma taxa de inflação mais controlada e nós ainda não temos uma dívida pública explosiva. O governo está apostando, a meu ver, na reforma da Previdência. Caso a reforma da Previdência não venha e reduza esse custo de capital que nós temos, haverá uma grande possibilidade de aumento da taxa Selic num prazo de 1 ano no máximo.
Então, diante dos possíveis candidatos às eleições do ano que vem, o cenário é esse, catastrófico. Sim, dependendo de quem ganhar as eleições, o cenário pode ser catastrófico, infelizmente. Quem são eles? Bom, nominando, tá, um candidato da direita, Bolsonaro, e um candidato da esquerda que eu acho extremamente perigoso é o Ciro Gomes, que já falou que vai reverter todas as privatizações e concessões feitas pelo governo Temer. Então o Estado teria que arcar com os custos de recomprar ou de tomar de volta. Quando o Estado toma de volta essas concessões, dificilmente nós teremos no futuro alguém disposto a realizar investimento de novo. Porque eu não tenho segurança de que o dinheiro que eu coloquei ali para realizar aquele investimento e ter um lucro no futuro, eu terei. É a insegurança jurídica total. Então, o Ciro Gomes faz um desfavor muito grande para o país quando ele fala em reaver tudo o que foi privatizado ou concedido para a iniciativa privada. E, ao mesmo tempo, ele vai elevar o custo do Estado. Então, os recursos que poderiam, novamente, ser direcionados para a saúde, para a segurança pública e para a educação, eu vou construir estradas, vou construir portos, aeroportos. E não tem sentido o Estado hoje fazer isso. O Estado deveria fazer isso quando não tinha iniciativa privada com recursos econômicos e financeiros suficientes para prover isso. Tá? Por que é que nós temos que ter uma empresa que faz a gestão de aeroportos como a Infraero? Tá? Eu não vejo sentido. Eu preciso ter uma Infraero numa região. Aqui em São Paulo eu não vejo sentido. E nas principais cidades do país. Eu preciso da Infraero atuando em aeroportos em cidades pequenas, que a iniciativa privada não tem incentivo para ir para lá. Aí é função do Estado colocar a Infraero. Mas em cidades como São Paulo, Rio, Brasília, Recife, Belo Horizonte, as principais cidades do país, não vejo sentido nenhum ter uma empresa pública para fazer gestão de espaço de aeroportos. Professor, muito obrigada por todas as informações, muito obrigada pelos alertas com relação às eleições do ano que vem e por mais essa oportunidade de entrevista aqui para a gente na Educascope TV. Eu que agradeço, muito obrigado. Luciane Miranda para a Educascope TV.